Meus amigos, meus irmãos, sertanejos de alma e de coração, o sertão é terra de homem cabra macho, é o que se diz por aí. Um lugar onde a lei se escreve com a ponta do rifle e a honra se mede em bravura. Mas e a mulher? Onde ela se encaixa nesse cenário de chumbo e poeira? E mais do que isso, será que a maior prova de força não vem, às vezes, de quem nunca segurou um punhal até o dia em que a vida, com sua mão dura e seca, a obrigou? Olhe para esse nosso mundo de hoje, meu irmão. A gente vê a injustiça batendo na porta e muitas vezes se sente de mão atada, esperando uma lei que é lenta e uma justiça que para muitos não existe. A honra virou um valor que parece ter ficado para trás, esquecido em alguma esquina do tempo, lá no sertão dos nossos avós. Mas a caatinga, ela não esquece. E a história que a gente vai contar hoje é a prova viva de que a coragem, a palavra e a capacidade de se reinventar não tem sexo, não. Hoje, a gente vai mergulhar na saga da Dama do Sertão. No meio do bando mais temido que já pisou nessa terra, onde o rei Lampião impunha sua lei de ferro, existiu uma mulher que chegou lá por acaso, levada pela força de um destino cruel. Seu nome era Dadá, mas ela não foi vítima, não. Ela se tornou a lei. De uma moça simples, cativa, a uma cangaceira destemida que escrevia sua própria história a chumbo e coragem. Essa é a saga da mulher que o destino tentou dobrar, mas que ele mesmo teve que se ajoelhar para ela. E se você é desses que sentem o sangue do sertão correndo nas veias, que sentem falta de um tempo onde a honra valia mais que o ouro e a palavra não se perdia no vento, já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir uma história de coragem de verdade. E me conta nos comentários, você já ouviu alguma história de mulher forte do nosso sertão? Agora, puxe a cadeira, porque o sol já se esconde e a fogueira vai acender. A poeira que se levantou naquele dia nunca mais baixou. E a gente vai seguir o rastro dela, da primeira lágrima ao último tiro. O sol de Alagoas já se erguia no céu. Um braseiro que prometia castigar a terra com todo o seu furor. Era uma manhã como tantas outras no pequeno sítio dos Rodrigues, um pedaço de chão teimoso que o patriarca, seu Januário, arrancara da caatinga com o suor de décadas. O aroma do café fresco se misturava ao cheiro de mato seco, e o burburinho de galinhas no terreiro era o único sinal de vida que quebrava o silêncio pesado do amanhecer. Uma rotina de paz, dura e honesta, construída em cima de esperança e fé. Naquele cenário de simplicidade estava Ida Gomes de Oliveira, uma moça de 15 anos, a quem todos chamavam de Dadá. A vida dela era tecida com os fios da lida diária. Carregar água no pote de barro, ajudar a mãe na cozinha, bordar panos de prato sob a sombra de um juazeiro. Sua beleza era a da flor que resiste à seca. Um olhar firme e sereno, traços delicados que guardavam a força do sertanejo. Ela não sabia de mundos distantes, de cidades grandiosas ou de leis que não fossem as da casa. Seu horizonte era o limite daquela fazenda e sua maior preocupação era o céu que teimava em não chover. Mas o destino, esse cabra traiçoeiro, não avisa quando bate na porta. Ele chega sem pedir licença, feito um raio em noite de céu claro, e destrói o que encontra pela frente. Naquela manhã que parecia igual a tantas outras, o silêncio da fazenda não foi quebrado pelo canto dos pássaros, mas por um som mais amedrontador que o ronco de uma onça, o tropel de cascos. Não eram cavalos de vaqueiro, não. Era o passo pesado, sincronizado, de um bando que se movia como uma só criatura de muitas pernas. A poeira que se levantava no caminho não vinha do gado, vinha do inferno, o bando do capitão Lampião. No comando, um homem que já era lenda em vida, Corisco, o Diabo Louro. Cabelos claros que pareciam feitos de palha de milho, olhos que refletiam a fúria do sol a pino, e um corpo magro, mas feito de pura maldade. Sua fama corria o sertão feito fogo em capim seco. Diziam que era o mais cruel do bando, o mais insano, o mais implacável. Enquanto Lampião era a cabeça que pensava,
Corisco era o braço que executava a vontade do chefe, sem questionamentos, sem piedade. E ele vinha em busca de mantimentos, de dinheiro e talvez de uma nova fêmea para seu grupo. A invasão foi como um pesadelo que se materializa. A tropa de cangaceiros irrompeu no terreiro, os rifles apontados, os rostos escondidos sob os chapéus de couro, os cinturões tilintando com cartuchos de bala. O cheiro de pólvora e suor misturado ao medo paralisou a todos. A mãe de Dadá, Dona Maria, gritou o nome da filha, um apelo desesperado que se perdeu no ar. Seu Januário, o pai, se pôs à frente, mas que podia um velho cansado contra uma dúzia de homens armados até os dentes? Foi então que o olhar de Corisco parou em Dadá. Ele a encarou da cabeça aos pés, não com desejo, mas com a frieza de quem avalia uma peça de gado. Ela era jovem, forte, parecia sadia. Aquele olhar era a sentença, um golpe de facão na esperança. Dadá sentiu o terror correr em suas veias como veneno de cascavel. O mundo, até então conhecido e seguro, desmoronou em um instante. As galinhas pararam de ciscar, o vento parou de soprar nas folhas do juazeiro, e o tempo, ele mesmo, pareceu ficar mudo. O diabo louro se aproximou. Ele não precisou de palavras, apenas um gesto brusco com a mão e um olhar que gelava a alma. Um dos cabras do bando agarrou Dadá pelo braço e ela gritou. Um grito que não era de dor, mas de incredulidade, de desespero. Um grito que era a despedida da vida que ela conhecia. Seu pai e seus irmãos tentaram reagir, mas foram contidos pelos outros cangaceiros, que os ameaçaram com o cano dos rifles. A impotência daquele momento, a sensação de que nada no mundo poderia reverter aquele ato de maldade, ecoou mais alto do que qualquer grito. Eles a jogaram em cima de um cavalo, amarraram suas mãos e partiram. O grupo desapareceu tão rápido quanto tinha chegado, levando com ele não apenas Dadá, mas a paz daquela família, a fé no amanhã, o silêncio honesto do sertão. O que restou foi a poeira que se assentava devagar e um buraco no coração de todos que ficaram. Aquela fazenda, por mais que o sol nascesse todos os dias, jamais seria a mesma. Aquele dia, o sertão de fato se silenciou. Um silêncio de dor, de desespero e de promessa. Uma promessa de que aquela moça, levada à força, um dia faria o mundo se curvar a ela. O rapto de Dadá não foi apenas um crime, foi um aviso. Um lembrete brutal de que no sertão a lei do mais forte não era uma metáfora, era a realidade. E a justiça que o povo ansiava, a vingança que eles esperavam, não viria dos homens de farda. Ela seria forjada no fogo e na dor, nas mãos de uma moça que naquele dia fatídico deixou de ser Ida para começar a se tornar Dadá. O sol de meio-dia era uma fornalha no céu, e a estrada de terra parecia um tapete de brasas. As mãos de Dadá, amarradas nas costas, já estavam em carne viva, e o suor que descia de sua testa se misturava com o pó, desenhando rios de sujeira em seu rosto. No lombo do cavalo, ela era apenas um volume balançando com o ritmo da cavalgada, um pedaço de gente roubado da vida. O cheiro de couro, de suor de animal e de fumo de corda invadia suas narinas, uma mistura indigesta que parecia o odor da própria desgraça. O vento, quando vinha, não era brisa, era uma lixa que arranhava a pele e ressecava a alma. E o medo, o medo era um bicho gelado que morava em seu peito, um companheiro silencioso que prometia não alargar. Atrás dela vinha a sombra pesada de Corisco. Ele não falava, mas a presença dele era mais barulhenta do que qualquer grito. Dadá sentia o olhar dele nas suas costas, um olhar que não era de malícia, mas de um interesse predador, como o de um cão de caça que fareja a presa. Ela não era mais Ida, a moça da fazenda. Naquele momento, ela era apenas a cativa, uma posse, uma mercadoria sem nome, sem história, sem futuro. Mas o sertão, ele não se importava com o que se via por fora. Ele era mestre em revelar o que havia por dentro. E o que havia por dentro de Dadá não era fraqueza. Era um braseiro que ainda não tinha pegado fogo.
A primeira parada foi à sombra de uma árvore no meio do nada, sob o olhar indiferente da caatinga. O bando se espalhou e os homens desceram dos cavalos, beberam água e mastigaram a carne seca que carregavam nas alforjes. Corisco, com sua calma disfarçada de fúria, desceu, tirou Dadá do cavalo e a empurrou em direção a uma moita. Ele não disse uma palavra, mas o gesto era um comando, uma ordem definitiva. E foi ali, na terra seca, debaixo daquele sol de lascar, que a promessa que a morte não levaria começou a ser firmada. Dadá, com a coragem que parecia vir do nada, se negou a obedecer. Seus olhos encontraram os de Corisco e por um instante o tempo parou. Ela, uma menina, com o corpo trêmulo de pavor, e ele, o diabo louro, o terror do sertão, o homem que não conhecia piedade. Não vou, ela disse, a voz trêmula, mas a palavra firme. O bando parou. Os cabras olharam. O queixo de Corisco, que era de aço, ficou mais duro. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que uma pedra. Era um silêncio de expectativa, onde cada um esperava o estalo da sanidade de Corisco, a explosão de fúria que acabaria com a vida daquela moça ali mesmo. Mas o que veio foi algo mais sutil, mais assustador. Uma risada curta, seca, que parecia mais um rosnado. Corisco se agachou e o olhar dele, que antes era de raiva, agora era de um estudo meticuloso. Ele via nela algo que poucas fêmeas tinham: a fibra, a teimosia, a coragem de quem não se dobra. Ele viu a si mesmo nela, o mesmo fogo que o movia. E foi naquele momento, naquele silêncio tenso, que a vida de Dadá se dividiu. Ela não foi punida, ela foi observada. E a observação era uma tortura lenta, mas também a semente de uma nova vida. Corisco percebeu que a força dela era maior que o medo, e ele, o homem que vivia para quebrar vontades, se viu diante de uma que parecia inquebrável. Cabra sem coragem, não come na minha mão, ele disse a voz baixa, mas que ecoou no ar. E Dadá entendeu. Ela não era uma fêmea indefesa, não. A partir daquele instante, ela seria a cabra. Ela seria a força que ele precisava, a companheira de vida e de luta. E ali, no meio do nada, sob o sol implacável, ela fez a promessa silenciosa de que a morte poderia vir, mas ela viria de pé. De que a dor poderia ser imensa, mas não a dobraria. E que ela não seria a mulher de Corisco, ela seria a cangaceira dele. Nos dias que se seguiram, a vida no bando foi um batismo de fogo e dor. Ela aprendeu a andar com a sede e a fome, a dormir debaixo de céu estrelado, a suportar o frio da madrugada e o calor do meio-dia. Ela aprendeu a decifrar os olhares e os silêncios, a entender que a lei daquele mundo era a lei do rifle, mas também a lei da lealdade. Ela viu Maria Bonita, a rainha do cangaço, com seu porte de dama e sua coragem de guerreira. Ela viu os outros cangaceiros, homens que eram bandidos, mas que tinham um código, uma honra própria. E ela, no meio daquilo tudo, começou a se encontrar. O medo ainda estava lá, mas ele não era mais o dono do seu corpo. Ele agora era um visitante, um aviso. O rancor e a dor daquele rapto se transformaram em combustível. Ela não era uma prisioneira que esperava o resgate. Ela era uma semente que caíra em um solo hostil, mas que tinha a promessa de nascer, de crescer, de se tornar uma árvore mais forte do que a terra que a tentou secar. E a promessa dela não era de vingança contra a família de Corisco, nem de se vingar daquele mundo que a levara. A promessa dela era para ela mesma, de que ela não seria a morte que levasse a vida dela, mas a vida que venceria a morte. O medo, aquele bicho gelado que morava no peito de Dadá, nunca a deixou por completo. Mas com o tempo, ele deixou de ser um carcereiro para se tornar um sentinela. Ele não a paralisava mais. Pelo contrário, ele a tornava mais atenta, mais ligeira, mais viva. A vida no bando de Lampião, sob a sombra pesada de Corisco, não era um desfile, era uma escola de sobrevivência, onde as aulas eram dadas com o cano do rifle, e a dor era a única prova de que se estava aprendendo. O primeiro professor de Dadá
foi o próprio sertão. A caatinga a ensinou a ler o vento para saber de onde vinha o perigo, a reconhecer o rastro de uma tropa volante pelo chão, a ouvir o silêncio que anuncia o fim da paz. As noites, sob um céu de milhões de estrelas, eram a sala de aula onde se aprendia sobre a solidão e a lealdade. Os dias, sob o sol inclemente, eram o laboratório onde a sede e a fome forjavam a resistência. E no meio disso tudo, a vida de Dada se tornou uma dança entre a necessidade e a vontade. A necessidade de sobreviver e a vontade de não se deixar quebrar. Mas o professor de carne e osso, o mais brutal e eficiente de todos, foi Corisco. Ele a ensinou a atirar. No início, ela mal conseguia segurar o peso da Mauser. As mãos de moça, acostumadas ao tecido de algodão e à argila do pote, tremiam. Corisco não tinha paciência. Ele não dava conselhos, dava ordens. Firmes a mão, fêmea. Uma arma é uma parte de teu corpo, não um peso. E ele a fazia atirar contra os tocos de árvore, contra pedras, de manhã, de tarde, até os ombros dela ficarem roxos e o cheiro de pólvora se tornar tão familiar quanto o cheiro de terra molhada. A cada tiro, uma parte da velha Dada morria, e uma nova mulher, com o sangue fervendo e o olhar mais firme, nascia. O punhal foi outra lição. Ele a ensinou a segurar a lâmina, a sentir o peso, a entender a sua frieza e o seu propósito. Uma faca não é para cortar carne de boi. É para cortar a vida. E uma vida que não se defende, não tem valor. Ele a fez praticar golpes contra o ar e a ensinou a afiar a lâmina até que ela pudesse rasgar a pele com um sopro. Ali, no meio do nada, uma moça pacata aprendia a arte do combate, a lógica da vida e da morte no sertão. A relação deles era uma mistura de ódio e respeito, de submissão e desafio. Corisco, o diabo louro, não era um homem de afeto e não dava moleza. Mas ele via em Dada a mesma fibra que tinha em si. Ele via nela a capacidade de se levantar depois de cada queda, de endurecer o coração para não sentir a dor. E essa teimosia, essa força bruta, fez com que ele a respeitasse. Ele não a via mais como uma cativa, mas como uma igual, uma parceira, uma mulher que, embora não fosse do bando por escolha, era do cangaço por destino. O bando de Lampião era uma família esquisita, uma fraternidade de homens durões e mulheres fortes. Dada observava o capitão, o jeito dele de se impor, a lealdade inquestionável que ele inspirava. Ela via Maria Bonita, a rainha, que era a prova viva de que uma mulher podia comandar, podia ter voz, podia ser mais do que apenas a sombra de seu homem. Ela via as outras mulheres que tinham vindo para o cangaço por amor, por vingança ou por desespero, e que agora viviam a sua própria história. E nesse convívio, Dada percebeu que a sua dor não era única, e que a sua sobrevivência dependia de se tornar parte daquele universo. E o momento da consagração veio inesperado, como tudo na vida deles. Uma noite, no meio de uma emboscada da volante, os tiros começaram a pipocar na escuridão. O pânico, que era um inimigo constante, ameaçou se espalhar. Um dos cangaceiros, ferido no braço, largou seu rifle e caiu. Foi nesse instante que Dada agiu. Ela não pensou. Não teve medo, apenas se abaixou, pegou a arma caída e, com a pontaria que Corisco a ensinara, atirou em direção à clareira de onde vinham os tiros. Não se sabe se ela acertou, mas o tiro serviu de aviso. E na confusão, o bando conseguiu se reorganizar e fugir. Quando a poeira baixou e eles pararam para descansar, Corisco a encarou. Seus olhos não tinham mais a fúria de antes. Tinham um brilho de aprovação, de orgulho. Dada, ele disse, o apelido soando agora como um título de honra e não como um diminutivo. És a cabra que eu queria ter comigo. Essa coragem que surge do nada, no momento mais difícil, é a mesma que a gente precisa hoje para enfrentar os desafios, a injustiça, as burocracias que nos amarram. A capacidade de encontrar a força dentro da gente, mesmo quando tudo ao redor diz que é para desistir. Você já sentiu essa mesma força?
Me diz nos comentários e compartilha essa história com quem tem o espírito forte e acredita que a honra um dia ainda vai voltar. A partir daquele dia, Dadá não era mais apenas a mulher do Diabo Louro. Ela era a cangaceira Dadá. Ela tinha um lugar, um papel. Ela aprendeu com a dor, com o punhal, com a pólvora e se tornou uma lenda em vida. A promessa que ela havia feito para si mesma no primeiro dia, na estrada de terra, estava cumprida. Ela não foi a morte que a vida levou. Ela foi a vida que a morte tentou levar, mas que venceu. No sertão, a vingança não se serve fria. Ela se serve a bala, a punhal, com o sangue ainda quente e a poeira voando. Mas a vingança de Dadá não foi assim. Ela não precisou de pólvora para se vingar de um mundo que a tinha roubado. A vingança dela foi mais silenciosa, mais fria e mais definitiva que qualquer tiro. Foi uma vingança de inteligência, de astúcia, que dobrou a vontade de homens que se achavam os donos da verdade. O bando estava encurralado. A notícia tinha chegado pelo rastro de um informante. A volante, a polícia do governo, estava fechando o cerco na região da Serra do Padre, em Pernambuco. Eles se moviam como uma cobra que enrola a presa, lentamente, mas com a certeza do bote fatal. O bando de Lampião, acostumado a atacar e a fugir como sombras, se via em uma sinuca de bico. A única passagem conhecida era um desfiladeiro apertado, e se os homens do capitão passassem por ali, estariam vulneráveis, alvejados por rifles de todos os lados. A fúria de Corisco não adiantava. O faro de Lampião para o perigo, que nunca falhava, parecia não encontrar uma saída. O silêncio da noite, que deveria ser de descanso, era de tensão, pesado como o mormaço da tarde. Os homens, com os rostos iluminados pela luz da fogueira, discutiam, gesticulavam. A solução parecia não existir. Foi ali, na beira da fogueira, que Dadá, a moça que um dia foi cativa, se levantou e falou. Sua voz, que antes era só de medo, agora era de uma calma que contrastava com a angústia dos homens. Capitão, ela disse, diz a lenda que por trás daquele morro do cavalo tem uma passagem que só os bichos conhecem. Uma trilha antiga que os índios usavam para fugir dos bandeirantes. Os homens a olharam com a descrença estampada no rosto. A ideia de uma mulher, ainda por cima vinda do nada, sugerindo uma rota para o bando mais temido do sertão, era um absurdo. O riso seco de um dos cabras foi a resposta. A mulher está inventando história de velho, Corisco. Isso aí é lenda, mas Corisco, o Diabo Louro, que já havia testemunhado a fibra de Dadá, que via a firmeza de seu olhar, fez um gesto com a mão, silenciando o homem. Diz, Dadá, onde é essa tal passagem? Dadá não se abalou. Ela se agachou no chão, usou um graveto para desenhar a geografia do local. O caminho não é visível, é como se a mata se fechasse e se abrisse só para quem conhece. Mas o vento, ele bate de um jeito diferente lá e o cheiro do mato muda. Se a gente seguir o vento e prestar atenção ao cheiro, a gente acha a entrada. A ideia parecia maluca, mas a confiança dela era mais firme que a pedra. Corisco, que vivia de instinto, sentiu a verdade nas palavras dela. E ele, o homem que não ouvia ninguém, ouviu a ela. O bando, desconfiado, seguiu a orientação de Dadá. Caminharam a noite inteira, em silêncio, guiados por uma moça que um dia fora levada à força. O vento, de fato, mudava de direção em um ponto específico. O cheiro da mata, no lugar exato, era diferente, mais úmido, mais fechado. E foi lá, onde o sertão parecia impenetrável, que Dadá parou e apontou para uma fresta entre as pedras. Era a passagem. Estreita, escura e invisível para quem não soubesse o que procurar. Eles a atravessaram um a um e do outro lado o alívio foi um soco no peito. Estavam livres. As volantes do lado de fora ainda fechavam o cerco para o desfiladeiro, sem saber que o bando já estava a léguas de distância. A vingança de Dadá naquele momento não foi contra um inimigo específico, mas contra o próprio destino. Ela se vingou da noite em que fora roubada,
da dor de ter a vida de antes arrancada de si. Sua vingança foi provar, para si mesma e para todos os homens que a subestimaram, que sua força não era só de punho, mas de espírito. Sua inteligência salvou o bando, e seu olhar de moça do sertão se tornou o mapa da salvação. Lampião, o rei do cangaço, o homem que não se curvava a ninguém, a chamou. Não a repreendeu, não a elogiou. Apenas balançou a cabeça em um gesto de aprovação silenciosa, mas que valia mais que qualquer troféu. Cabra sagaz, ele disse. E o peso daquelas duas palavras foi a honra que Dadá, a partir daquele dia, carregaria para sempre. Ela não era mais a sombra de Corisco. Ela tinha sua própria luz, sua própria força. E assim, a vingança de Dadá foi consumada. Sem sangue, sem mortos, sem a violência que marcava o dia a dia do bando. Ela provou que a força de uma mulher no sertão não é medida pela sua capacidade de segurar uma arma, mas pela sua capacidade de pensar, de guiar, de se tornar uma lenda. Aquele dia, o sertão não ouviu tiros, mas viu a justiça ser feita. A justiça que honrava a força da moça, o seu espírito e a sua sabedoria. A justiça que, para o nosso azar, parece ter ficado naquele tempo, naquele sertão. A vingança de Dadá foi a prova de que a mais forte das lutas não é a que se vence com a mão, mas a que se vence com a cabeça. O sertão é uma terra de lendas, e a maioria delas é escrita com sangue. Mas a história de Dadá, a mulher do sertão, é diferente. O fim do cangaço não foi o fim dela. Pelo contrário, o fim daquele tempo foi o início da sua lenda, a prova final de que ela não era um produto de seu ambiente, mas uma força da natureza que se adaptou a ele e, por fim, o transcendeu. Quando a cabeça de Lampião foi decepada e o cangaço sangrou até a morte na grota de Angicos, em 1938, a era do banditismo social chegou ao fim. Mas a saga de Dadá e Corisco ainda tinha um capítulo a ser escrito. Eles lutaram, fugiram, viveram à espreita como bichos acuados até que a vida no mato se tornou insustentável. A prisão de Corisco, em 1940, e sua morte em um confronto com a polícia selou o destino de ambos. Dadá, grávida e cansada, se entregou. Ela não era mais a fera do sertão. Ela era uma mulher que queria viver. A vida que ela não tinha por escolha, mas por destino, havia chegado ao fim. E ela, a moça que um dia foi sequestrada, se tornou a última voz viva de uma lenda que se apagava. Mas o que a história de Dadá nos conta não é sobre o fim do cangaço, mas sobre o nascimento de uma mulher. Sua jornada, do grito de pavor ao silêncio da astúcia, se tornou um causo contado por gerações, debaixo de lampiões e debaixo de estrelas. Dizem os mais velhos que sentem a saudade do tempo em que a palavra tinha peso, que a história de Dadá é a prova de que a coragem não é só do homem, é a prova de que a mulher, no sertão, é mais do que a sombra do seu marido. Ela é a força da raiz, a teimosia da árvore que resiste à seca, a dureza da pedra que não se quebra. A vingança dela, aquela que veio sem pólvora, se tornou o ponto central da sua lenda. Ela nos ensinou que a maior derrota para o opressor não é a morte, mas o seu próprio fracasso. O fracasso em quebrar a alma da vítima, o fracasso em dominar a inteligência, a fibra, a Dadá que sobreviveu e prosperou no cangaço, a Dadá que se tornou uma estrategista, que guiava homens. É a mesma Dadá que nos lembra hoje. Não se entregue à primeira injustiça. Não se curve diante do primeiro obstáculo. A honra, a força e a astúcia ainda existem. Elas podem estar adormecidas, mas não morreram. Elas esperam apenas que a gente as chame de volta. E para o homem e a mulher que hoje se sentem de mãos atadas diante da burocracia, da corrupção, da impunidade, a história de Dadá oferece uma catarse. A gente vê nela a justiça que se faz com a própria mão, a vingança que se consome com a própria sabedoria. É um espelho do que a gente sente falta, do que a gente anseia. A prova de que um cabra de respeito, seja homem ou mulher, não é definido por sua força bruta, mas pela solidez de seu caráter e pela firmeza de sua palavra. Dadá viveu uma vida simples depois da prisão, mas sua história não. A sua lenda
A história da mulher que nasceu outra vez quebrou a barreira do tempo. Ela nos ensina que a vida é feita de escolhas, mesmo quando o destino tenta impor uma. A escolha de lutar, a escolha de ser forte, a escolha de se reinventar. A sua lenda nos faz questionar: qual é a nossa própria luta? A gente vai se deixar levar pela correnteza ou vai aprender a nadar contra ela? No sertão, a história de Dadá não está em livros didáticos. Ela está nos olhos dos velhos, nas conversas de família, na música dos violeiros. Ela é uma memória viva, um sussurro no vento que carrega a poeira e o cheiro de coragem. Uma mulher que, forçada a viver em um mundo de homens, construiu o seu próprio mundo de honra e de respeito. E se a gente não contar essas histórias, quem vai? Se inscreve no canal para que essa memória nunca se perca e compartilhe essa lenda com alguém que precisa de uma dose de coragem. A lenda de Dadá, a mulher que foi roubada, mas que se roubou de volta, é a prova de que mesmo no sertão mais bruto, a mais forte das plantas é a que nasce do chão rachado. E a mais forte das lendas, a que nasce da dor e da superação.